Se tem uma coisa bem satisfatória é você poder comprar uma coisa depois de muito tempo desejando. Se tem outra coisa mais satisfatória também, é você poder finalmente jogar um jogo que você sempre quis e principalmente se você sempre assistiu esse jogo há anos atrás. Bom, esse é o meu caso com Dying Light. Após praticamente quase uma década depois do lançamento do jogo, eu finalmente pude jogar com as minhas próprias mãos e com meus próprios olhos essa obra de arte. Cara, nossa, isso aqui é incrível. Olha só, olha só, olha só, olha lá, olha só, olha que legal, olha lá, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, e olha só, olha lá, olha só. Então olha só, olha esses raios de luz, olha só esses raios de luz, olha esses raios de luz. Sempre assisti, por exemplo, um youtuber chamado Overman, que praticamente jogou essa série. E cara, esse jogo marcou muito a minha infância, porque foi um dos primeiros jogos que eu vi, assim, de zumbi. Além do State of Decay, que praticamente foi o meu primeiro jogo, assim, de zumbi que eu vi. Obviamente também nunca joguei State of Decay, mas eu sempre vi muito. E um dia eu pretendo jogar ele com certeza. E como se não bastasse, eu também já escutei o rap do Dying Light. Esse jogo é muito marcante pra mim. E cara, eu acho que Dying Light é o exemplo perfeito de como que é um jogo quando os desenvolvedores fazem aquilo por amor, sabe? Aquilo por paixão. Acho muito interessante a história, o modo campanha do início ao fim. Você simplesmente começa o início do jogo e já é mostrado pra você, cara, aqueles gráficos incríveis que eles fizeram. E não só isso, como você também é um agente duplo. Você entra na torre, mas ao mesmo tempo você pertence à GRE e tem que ficar notificando ela sobre os seus relatórios. Então, cara, você meio que desde o início ali do jogo, você se sente tipo agente 007, cara. Depois de um tempo, a gente é apresentado, né, digamos assim, um vilão do jogo, né, um principal antagonista, que é o Rais. Porra, velho, que apresentação incrível que a gente teve com o Rais. Há quanto tempo nos conhecemos, Osman? Nós já somos amigos faz bastante tempo. Por isso é que me surpreende que você tenha me roubado. Será que eu já te vi em algum lugar antes? Agora eu te dou uma escolha. Simples. A mão direita ou a esquerda? Esquerda! Esquerda! A sua esquerda ou a minha esquerda? Cara, uma coisa bem interessante que eu não poderia deixar de lado é que esse dublador pro Rise, cara, pra mim ficou assim, perfeito. Combinou muito, cara, a voz com o personagem. O outro ponto interessante também, cara, que a gente tem aí é a dublagem do Dying Light. Cara, que dublagem perfeita. Pra mim, assim, eu não tenho nenhum ponto, nem nada, cara. Eu não tenho nada pra reclamar dessa dublagem. Simplesmente caiu assim, uma mão encaixada na luva. O ambiente do jogo, as dublagens, cara, tudo ficou perfeito nesse jogo. Eu acho que é exatamente por isso, cara, que o Dying Light é um jogo tão bom assim, sabe? E depois de um tempo a gente meio que acaba tendo essa moralidade flexível, porque ao mesmo tempo que a gente serve a GRE, né, e segundo a GRE, ela é meio que descobrir a cura para a humanidade, a gente também tem o pessoal da torre que a gente precisa ajudar e vai contra os princípios da GRE. O grande problema é que, cara, depois de um tempo a gente descobre, né, cara, lá na torre, lá na outra cidade, que meio que a GRE queria meio que transformar o vírus em uma arma. Na verdade, isso não é nem um pouco inovador, né, não é nem um pouco novidade, porque, cara, em quase todos os jogos são assim, né. No Resident Evil a gente tem a Umbrella que faz coisa semelhante. A GRE fala que é a cura e tal, você meio que é um agente 007, né, um agente de face dupla, mas depois você descobre que, porra, os caras vão bombardear a cidade e você tá dentro da cidade, cara. Ah, tá, porra. Outra coisa bem interessante do Dying Light, que, cara, eles conseguiram fazer isso de uma maneira muito bem planejada, foi o parkour, cara, que você tem no jogo. Eu acho que pra mim, pelo menos, isso foi algo bem único, porque, cara, me diz outro jogo de zumbi que tem parkour no meio. Se não vir o Dying Light na mente, pô, não sei, velho, pode parar, né? Eu acho interessante porque depois de um tempo o parkour não era apenas uma mecânica, só que ele meio que se torna uma extensão do próprio jogo, né? Do próprio corpo do Crane, porque é uma ferramenta, cara, importante pra você escapar da morte. Porque de noite, por exemplo, quando você vai escapar dos virais, o parkour é um excelente método. Não só isso também, como também pra você ter um pouco mais de tempo, né? Pra explorar a cidade e tal. Porque se você for de a pé pelas ruas, está fudido, é zumbi pra caralho. E você fazendo os parkour, obviamente, um pouco mais rápido e, obviamente, um pouco mais divertido, né? E vale ressaltar também que o jogo foi lançado, se eu não me engano, lá em 2013. E em alguns pontos do mapa do jogo, você consegue perceber que eles estavam na Copa, né? Haran Copa 2014 e tal. Eu achei isso bem interessante, porque nesse mesmo período a gente tava tendo a Copa do Mundo aqui no Brasil, que a gente tomou o 7-1, né? Mas enfim, vamos deixar isso pra lá, né? Do espaço, brigando pelas bolas. E agora olha os alemães jogarem. E lá vem eles de novo. Mais um gol!
Só que, cara, essa mecânica de parkour dentro do jogo é uma parada tão interessante porque dá uma baita sensação de liberdade. Porque, cara, você tem ao longo de Haran, você tem as ruas caóticas, os prédios desmoronando, né? As fumaças pelo ar. Uns becos apertados, tipo, tudo isso torna o jogo um verdadeiro ambiente, assim, caótico, né? Você olha ali pelas janelas, você vê a cidade toda se desmoronando na sua frente. E você tem a liberdade de usar parkour, né? Que é pra distrair um pouco, né? Porque parando um pouco pra pensar, né? Juntamente com o tema da cidade, todo o ambiente, contexto, enfim, a cidade meio que foi projetada pra ser explorada verticalmente, né? Porque você dificilmente tá preso no chão, né, cara? Porque você sobe em prédio, pula de um telhado pro outro, desce rapidamente. Obviamente, né, cara, que a gente tem ali, né, o Dying Light, Good Night, Good Luck, que, cara, a noite... Porra, cara, a noite é um capítulo à parte, porque, bicho, mano, a tensão ali é um bagulho bizarro, porque o número de zumbis se multiplica e, cara, as criaturas mais perigosas, como os voláteis, saem da sua toca. Cara, eu não sei você, mas pelo menos eu não gosto muito dessa sensação, né, que os jogos te dão quando você tem que fugir de algo, né, aquela sensação de ter algo te perseguindo. Só que aqui, cara, você tem uns parkour, você tem toda a mecânica interessante que deixa toda essa fuga muito mais legal, né. Só que, cara, conforme o jogo avança, né, a gente vê que as escolhas que a gente faz, como o se torna um pouco mais difícil, digamos assim, porque primeiramente a gente encontra ali os remédios e a gente é meio que obrigado a queimar os remédios, e isso foi um ponto bem interessante, porque depois a gente paga por esse preço quando o Kyle Crane, né, depois de um tempo ele fica um pouco infectado e tem algumas pessoas dentro do prédio que também estão infectadas, ou seja, aqueles remédios que a gente meio que queimou serão completamente importantes, não só pra gente, como também pros outros. E outra coisa, cara, que eu não posso em hipótese alguma deixar de lado é que a imersão na sobrevivência, né, que eu já falei disso, mas eu gosto, cara, de enaltecer essa imersão na sobrevivência, porque você tem o parkour, você tem a exploração de sobrevivência, você tem a questão da moralidade, que é apresentada desde o início do jogo, a maneira como a história se desenrola, cara, combinado com a liberdade de movimentos e a tensão de cada decisão, tá ligado? Cria meio que uma experiência única, né? E outro ponto muito interessante do Dying Light é as armas, cara, porque você tem ali como fazer os projetos, né, de fogo, de eletricidade, de, enfim, explosão. Você tem, assim, um leque gigante de armas, porque você tem armas que saem choque, você tem armas que expõem, você tem armas que dá choque, queima, tudo. Eu acho que eu não consigo encontrar palavras suficientes pra descrever Dying Light, porque, cara, que joguinho interessante. Depois de tantos anos, né, assistindo o Dying Light pelo YouTube, acompanhando os YouTubers, eu pude finalmente jogar esse jogo, cara, ter a minha própria experiência. Eu tinha feito aqui um vídeo, né, há um tempo atrás, sobre o Red Dead 1. Eu ainda não joguei o 2, né, talvez eu vá baixar ali o Boosteroid pra tentar jogar o 2, mas ainda tem muitos jogos assim que eu tenho vontade de jogar, né. Eu também joguei Outlast, que eu tinha muita vontade, só que o Outlast eu ainda não zerei. Também tem também o State of Decay, que, nossa, eu tô com uma vontade absurda de jogar esse jogo, ainda mais que na Steam eles liberaram, né, a legenda em português. Tem o GTA V também, que eu nunca joguei. Pô, o GTA V eu tenho muita vontade de ver como que é. Enfim, cara, tem tantos jogos aí interessantes e eu acho que ter essa experiência com o Light pra mim foi muito bom, porque você meio que no final você vai, né, até onde você iria pra sobreviver, né, o que seria capaz de fazer pra salvar o mundo em ruínas, né, tipo, o jogo coloca em conflito essa moralidade desde o início, né, tipo, tudo é questão de sobrevivência ou tudo isso é pra salvar o mundo. E pra mim, cara, Dying Light é um jogaço incrível, nota 10 de 10, os gráficos mesmo nos mínimos, o jogo ainda consegue ser muito bonito, o jogo de certa forma tem um pouquinho de fluidez, apesar de ser muito pesado, né, porque é compreensível, mas cara, que jogaço, cara, que jogaço. A tentativa de acabar com o vírus Haran de uma vez por todas? Uma coisa é certa, seja por causa do vírus ou pelas ações do Ministério, os dias de Haran estão contados.